Fizemos um propósito com Deus de estar 365 dias do ano, cada dia em uma igreja, para a glória do Senhor Jesus. E nós temos cumprido esse propósito todos os dias, graças a Deus, conseguimos. Agora posso dizer que nós, ou melhor, no final desse culto eu posso dizer que nós conseguimos, porque hoje completa 365 dias, aleluia. Então, eu gostaria de pedir a autorização do pastor, antes de eu iniciar, dar aqui a palavra para o pastor Paulo. Pastor Paulo foi meu parceiro de Patati Patatá no início do grupo, quando nós iniciamos o Patati Patatá lá atrás. Aliás, antes de ser Patati Patatá, éramos a dupla Piriri Pororó, que depois se tornou o Patati Patatá, e o pastor Paulo me honrou muito durante esse período do meu propósito. O propósito na verdade foi meu, mas eu no primeiro dia liguei para ele e disse: Paulo, me ajuda, eu fiz esse propósito com Deus e consegue para mim algumas igrejas. E no primeiro dia ele esteve comigo, e a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Eu gostaria de honrá-lo, trazê-lo também no último dia, porque ele teve no primeiro e mais um monte, na metade do testemunho ele teve comigo, para a glória do Senhor Jesus. Queria chamar aqui o pastor Paulo, para a glória do Senhor Jesus, aleluia. A gente durante esse período, geralmente ele iniciava e depois ele passava a palavra para mim, então eu gostaria que a gente fizesse dessa maneira. Aleluia. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Tem algumas pessoas que acham que nós somos dupla sertaneja, viu gente? Nós não somos dupla sertaneja, tá? O que Deus tem feito na nossa vida é algo tremendo que vocês vão poder ouvir nessa manhã. Uma manhã de bênção, e como o Rinaldi falou, ele fez um propósito pequeno, né, pastores? 365 dias. Eu falei: Rinaldo, que você não fez 30 dias, 22 dias, 15 dias, não. 365 dias. Começou dia 3 de setembro do ano passado, e estamos entregando o nosso propósito hoje, amém? Aqui nessa igreja. Passamos por um lado, para o outro, rodamos o bairro inteiro, mas o Senhor sabia que hoje nós teríamos que entregar aquilo que Deus colocou no nosso coração, não é? Assim como o Rinaldo falou que no começo de tudo, né, lá atrás, há 25 anos lá atrás, quando nós dois fazíamos dupla, né? Piriri Pororó, depois o Patati, o Patatá, o mais bonito, eu fazia o Patatá, e Deus tem honrado aquilo nas nossas vidas. Então tudo que vocês vão ouvir hoje, nesta manhã, é para a honra e a glória do nosso Deus, amém? Nós não viemos falar de nós mesmos, nós não viemos falar de nada que o Senhor nos deu, do que era lá atrás, do que é hoje, amém? Nós não viemos, nesses 365 dias, nós não fomos nenhuma igreja vender nenhum produto do Patati Patatá, porque graças a Deus os nossos produtos vendem muito bem no Brasil inteiro, e tudo que vende volta para a obra do Senhor, como dízimo e como oferta, amém? Então nós não viemos falar de nós mesmos, nem vender nenhum produto nosso, nós só estamos indo nesse propósito para dizer que Jesus Cristo cura, salva, liberta e transforma. E o pastor Rinaldi, né? O pastor Rinaldi, que foi consagrado há pouco tempo, há menos de 3 meses, consagrado a pastor, porque o Senhor conhece o nosso coração, amém? O Senhor conhece o nosso coração. No livro de Apocalipse 3:21 diz assim: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no meu trono com meu Pai. Tem vencedor nessa manhã ou não tem aqui? Amém? Então hoje nós vamos poder entregar esse propósito, e graças a Deus que você está aqui para ouvir e terminar essa campanha junto com o pastor Rinaldi, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, eu não vim falar de mim mesmo. Nós viemos falar das maravilhas que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas, mas é necessário contar um pouco da história para que os irmãos entendam, amém? Era criança, tinha sonho de ser artista. Eu não podia ver uma criança na televisão, ficava me imaginando lá dentro. Logo cedo, o telefone que eu mais lembrei, mais aprendi logo cedo, e a recordação que eu mais lembro, é de ligar para o telefone 102, o telefone de informações, porque eu via uma empresa na televisão, logo ligava, e ia me oferecendo como garoto propaganda: olha, será que vocês não podem me colocar no comercial de vocês?
que eu mais escutava era: pede para o papai e para a mamãe ligar. Isso eu me lembro muito de escutar. E numa dessas vezes, a minha mãe ligou e a pessoa passou para ela o telefone de uma agência, e ela me levou para fazer aqueles books, para quem sabe ter a oportunidade como garoto propaganda de alguma dessas empresas. Mas eu não pude bater as fotos, porque eu estava banguelo, trocando os dentes da frente. Isso eu conto para dizer que este sonho vem bem desde cedo, desde criancinha. Eu nasci numa família de classe média, meu pai era dono de indústria têxtil, nós não tínhamos grandes dificuldades financeiras na infância, não era a nossa dificuldade. Mas eu tinha uma outra dificuldade, eu era uma pessoa extremamente tímida. E a minha timidez me deixava mais longe do meu sonho. E ela era ainda reforçada pelo meio que eu vivia. Porque eu estudava num colégio de freira, nós não éramos convertidos. No colégio que eu ia, tínhamos que nos apresentar todos os dias com calça de tergal, sapato bico fino preto, camisa branca, colete, paletó, e muitas vezes até gravata. Morava numa avenida, pouco saía na rua, porque meu pai tinha medo que nós nos acidentássemos. Então aquela vida super regrada, aquela educação super rígida, e isso tudo não tem nada a ver com o meio artístico, porque o meio artístico a pessoa tem que ser extrovertida, alegre, solta. Então eu tímido, morando numa avenida, me relacionando pouco com os amigos da escola, aquele meu sonho ficava muito mais distante. Um dos meus irmãos repetiu de ano, e aí minha mãe resolveu nos mandar todos para o colégio do estado. Vai todo mundo para o colégio do estado, não estou para ficar pagando colégio para vocês não. E quando nós fomos para o colégio do estado, eu fui com a calça de tergal, sapato bico fino preto, camisa branca, o coletinho, o paletózinho e o cabelo todo brilhantino, e me tornei um extraterrestre no colégio. Apanhei o ano inteiro, era peba aqui, né? Tinha um tal de Café no colégio, que ele jogava voleibol, tinha uma mãozona que parecia uma raquete. Ele vinha, levantava, batia a bola, que enterrava a bola no chão, mas às vezes eu acho que ele cismava que minha cabeça era uma bola, e eu tomava aqueles tapas que ficava procurando de onde tinha vindo. Hoje chamam de bullying, não é, igreja? Na minha época era surra mesmo, não tinha outro nome não, mano. Mas sabe o que eu vejo nisso? A vontade permissiva de Deus, porque em tudo Deus tem um propósito. Deus queria que eu apanhasse? Lógico que não, mas Ele permitiu sim, porque não cai um fio da nossa cabeça, do nosso cabelo sequer, se Deus não permitia. E no final do ano, eu era um ser humano muito melhor. Eu havia conhecido histórias de pessoas humildes, trabalhadoras, incríveis, que tinha muita coisa divertida para contar, e também estava correndo de tênis sem meia pelo colégio, livre e solto daquela redoma que eu havia sido criado. Amém, igreja? Amém. Também no final daquele ano, eu comecei a fazer pequenos truques de mágica no colégio, truques que qualquer criança pode fazer, não tem nada a ver com magia, nada não. Eu falei isso esses dias numa assembleia daquelas bem tradicionais, e levantou uma irmãzinha da plateia e disse: está repreendido em nome de Jesus. Falei: calma, irmã. Meus irmãos, eu comecei a fazer truques, porque a verdadeira mágica só quem faz no nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. Ele tira de nós toda a tristeza, nos enche de alegria, tira todo o ódio, nos enche de amor, tira o mais vil pecador das trevas e coloca fincado na pedra que é Jesus. Amém? Mas eu fazendo aqueles truques, a professora disse: por que você não faz isso na televisão? Eu queria ser mágico? Não, mas eu queria aparecer na televisão. Então eu vi os pequenos truques de mágica, a oportunidade de aparecer, e comecei a ligar para os programas. Logo, estava me apresentando nos programas de televisão, eles me chamavam como o menor mágico do Brasil, e entrava eu lá com a minha cartola, fazendo meus truques de mágica. Num desses programas pediram o telefone de contato para show, e eu dei o telefone da minha casa.
Comecei a fazer festinhas de mágico, como festinhas de aniversário como mágico, portas de loja, alguns circos. Comecei a me apresentar. Mas nem sempre as pessoas queriam mágico, às vezes queriam outros personagens. Então eu convenci o meu irmão maior de ser palhaço. E fizemos a dupla Rinaldi e Rocambole. Eu mágico, ele palhaço. Depois fizemos a dupla Piriri e Pororó. Eu Piriri, ele Pororó. Primeiro meu irmão, depois ele, logo em seguida que o meu irmão resolveu desistir. Aí eu conheci o quarteto musical Patati Patatá. Patati Patatá não era uma dupla, era um quarteto formado pelos palhaços Tutti Frutti, Pirulito, a Mágica, a Lacazan e a Garota Pup formavam o quarteto musical Patati Patatá. Mas houve um acidente e faleceram 3 integrantes desse grupo. Aí os irmãos vão falar, mas você não criou o Patati Patatá? Não, o nome já existia com esse quarteto. Eu os criei como dupla. E tudo começou quando a dona do Patati Patatá, a mãe dos meninos que haviam falecido, que eram 3 filhos de uma mesma senhora, me convidou para interpretar um dos filhos dela, e eu fui ser o palhaço Tutti Frutti. Então, ora eu era o mágico Rinaldi, ora eu era o Rinaldi da dupla Rinaldi Rocambole, ora eu era o Piriri da dupla Piriri Pororó, e ora eu era o Tutti Frutti da turminha Patati Patatá. A essa altura eu estava com 13 anos de idade. Meu irmão resolveu alugar um escritório, e nós estávamos ali vendendo os meus shows. Vendia, porque era engraçadinho, uma criança fazendo mágica nos shows, vendia, depois dupla de palhaço, enfim. E quando nós estávamos ali tocando no nosso escritório, meu irmão de maior, tudo alugado em nome dele, ele resolveu parar. Ele disse, eu vou entregar o escritório, eu não quero mais seguir, eu quero ser técnico em eletrônica. Eu não sei precisar bem se antes ou depois, quando foi que isso aconteceu exatamente, mas o que eu sei é que quando ele parou, faltava uma semana para completar 14 anos de idade, e ele falou, vou entregar o escritório. Eu falei, você não pode, se você minar o seu sonho, você vai minar o seu sonho e o meu também. Então fizemos um trato, enquanto eu conseguisse pagar as contas em dia, eu ficaria ali no escritório. Se porventura não conseguisse, eu tinha que entregar o imóvel para não prejudicar o nome dele. Amém, igreja? Amém. Faltando uma semana para completar 14 anos, eu fiquei com aluguel para pagar, água, luz, telefone e 6 funcionários. A mesada do meu pai ajudava, então eu fiquei mais tranquilo. Mas ele falou, você vai querer tocar o escritório, não vai querer trabalhar, não vai querer estudar, então vou tirar a sua mesada. Aí o negócio entortou de vez. Logo vi que só trabalhando no final de semana, como mágico, como palhaço, eu não ia conseguir pagar a conta não. Então pensei, onde tem criança durante a semana? Nas escolas. E comecei a oferecer os meus shows nas escolas. Batendo de porta em porta, vendendo show de mágico, de palhaço, fui tocando. Mas o negócio começou a ficar muito difícil, irmãos. E quando eu não estava aguentando mais, Deus me deu a direção. Foi através do não de uma diretora que eu comecei a dar os primeiros passos para a carreira que eu imaginava. Uma diretora falou, não vou fazer show com você não. Falei, por quê? Ela disse, porque eu estou batendo foto com as crianças. Eu bato as fotos e vendo para os pais, e se eu colocar mais uma despesa, eu vou onerar muito o bolso dos pais e não vai ficar bom. Eu disse, então a senhora não pode me colocar na sua foto? Eu faço show de graça, a senhora bate a foto ao lado do palhaço, e se a senhora vender para os pais, a senhora me dá um pedacinho do dinheiro da fotografia. Vendeu bem, deu certo, e aí eu vi que eu podia replicar aquele formato em outros lugares. Fazer show de graça, no final do show, bater as fotos e vender as fotos. E comecei a ganhar dinheiro. Mas não fiz isso só não. Eu ia fazer o programa do Bozo, falava, eu preciso pegar amizade com os artistas. Como que eu me relaciono com eles? Então eu convidava o Bozo para fazer foto comigo nas escolas. Ia fazer o programa do Atim Espirro, convidava eles para fazer escola comigo. Apresentei o show dos Trapalhões por um tempo, convidava os Trapalhões. E dos 14 aos 17 anos,
Eu tinha 53 funcionários, um laboratório de revelação de fotografias, 3 peruas Kombis, 2 linhas telefônicas, 2 Fusca, na época que tudo isso valia dinheiro. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que ali, como jovem, eu estava me tornando um jovem bem-sucedido. Mas meu sonho não estava realizado. Eu queria o quê? Ser artista. Então eu falei, eu vou pegar o dinheiro nas escolas e vou remontar o Patati Patatá, o quarteto, e vou gravar um disco. Eu cantava? Não. Mas tinha vontade de gravar um disco. Eu não sabia que eu não cantava. Então eu peguei o dinheiro, contratei um produtor musical, e quando esse produtor me colocou no estúdio, falou, vai lá, canta alguma coisa. Eu falei, cantar o quê? Falou, qualquer coisa que você lembrar. Meus irmãos, de verdade travou minha mente, e eu lembrei só do Atirei o Pau no Gato. Parece piada, mas eu entrei e cantei. Atirei o pau no gato. Ele falou, sai. Eu falei, o que foi, rapaz? Ele falou, você é péssimo cantando. Eu falei, mas eu não cheguei nem no tô. Falei, sai. Não dá para cantar. Cara, prático objetivo. Falei, por quê? Ele falou, você é muito ruim. Nunca vi ninguém pior. Eu disse, o que eu faço? Ele falou, não faz, cantor você não vai ser. Eu falei, olha, mas eu quero pagar, me ensina, me ajuda. Ele falou, nasce com talento, ou canta ou não canta. Eu falei, então, qual é a solução? Ele falou, cara, não dá, gravar disco não dá, escolhe outra profissão. E eu insisti, ele disse, só se eu botar outro no seu lugar. Eu falei, boa ideia, eu posso sair na capa? Ele falou, pode. E eu remontei o Patati Patatá, o disco, e saí na capa. Não cantei nada, mas saí na capa. Amém, igreja? Só fui contar que eu não cantei nada no meu testemunho agora, esse ano para cá. Meus irmãos, saí na capa, e o contexto da história está terminando. Aí os irmãos verão por que eu estou contando tudo isso. Amém? Saí na capa, peguei aquele disco. O Arlindo Barreto Bozo havia se convertido e estava com a moral toda na gravadora. Bozo se converteu, gravou um disco. E então ele marcou com o diretor da gravadora para eu conversar. Só que o diretor que ele conversava era diretor da área gospel e o meu disco era secular. E quando eu fui lá, ser diretor de gravadora, meus irmãos, era ser diretor de rádio, televisão, gravadora nessa época, era sinônimo de humilhar as pessoas. Eles demonstravam poder através dos gritos, das ofensas. Há relatos de diretores que pediam que as atrizes viessem de joelhos no estúdio, nos seus pés, pedir o seu papel. Fala qual é o papel que você quer. Era desse jeito. E aquele homem pegou meu disco, olhou, jogou na mesa. Eu falei, olha, eu quero distribuir esse disco, eu quero ser contratado pela tua gravadora, eu já fiz o disco, está bem gravado assim. Então ele jogou o disco e falou, não interessa. E disse, mas deixa eu te explicar, eu faço um trabalho nas escolas. Volta para a escola, moleque, essa porcaria de disco não interessa. Mas escuta, esse é meu sonho. Quando você entrou aqui, você viu escrito lá, por acaso, você viu escrito lá, instituição de caridade foi? Falei, não. O que você viu escrito lá? Foi gravadora, não foi? Foi. Então não estou aqui para realizar sonhos de ninguém, moleque. Mas olha, eu faço um trabalho nas escolas, e eu acho que esse disco vai vender. Olha para mim. Pelo menos teu pai e tua mãe vai comprar uma porcaria de um disco desse, vai? Só um? De dó de você? Eu falei, acho que vai. Só um louco como seu pai. Fora daqui. Falei, o que é que precisa para ser contratado? Falou, vender disco. Se não vende disco aqui, não tem direito de tomar nem esse copo de água que você está tomando. Roseli! Nunca mais esqueça esse nome, meus irmãos. Tira o copo d'água dele.
Eu falei isso numa igreja, que eu falo em pouquíssimas igrejas, e hoje eu senti de falar aqui, porque é o último dia, só para fazer uma correção. Hoje seria o último dia, mas como andei atrasando em algumas igrejas, eu protelei por mais uma semana. Nós temos mais uma semana pela fé, em nome de Jesus. Mas, textualmente, hoje é o último dia. E eu estou falando isso numa igreja, o pastor levantou e disse: irmão, pouco tempo antes tinha vindo uma irmã, eu conto isso em pouquíssimas igrejas, mas veio uma irmã tão carinhosa, uma senhora trouxe um copo de água, colocou assim, bonitinho, e saiu. E eu estava falando isso na igreja, o pastor levantou, falou: irmão, falei: pois não, só para o irmão saber, a senhora que lhe serviu água é a Roseli. Ela chama Roseli. Eu me emocionei na hora e disse: um dia o homem mandou a Roseli tirar minha água, mas no altar do Senhor Jesus, a Roseli me trouxe a água para a glória do Senhor Jesus. Eu falei: é a minha última oportunidade, então eu resolvi dar a cartada final. O Senhor disse que se vender 10.000 cópias, pelo menos 10.000 cópias, um artista pode ser contratado. Ele disse: sim, se vender 10.000 cópias, tem direito a café, a água, tudo, e um contrato. Falei: então põe o contrato na mesa, porque eu vou comprar 10.000 discos do meu mesmo. E já que você está dizendo que é uma porcaria, eu ouço, quebro um, jogo fora, ouço, quebro outro, jogo fora, pronto. Mas eu quero ser contratado. E vontade de ser artista, hein, igreja? Fui contratado num disco que eu não gravei, mas sai na capa. Meus irmãos, só que enquanto eu cuidava disso, de alimentar o meu ego, meu coração, de ser artista, enquanto eu colocava atrás da minha mesa, eu não herdei, eu fiz. Enquanto eu começava a me sentir aqueles homens que eu havia deixado para cuidar da minha empresa, pegavam o dinheiro nas escolas, botavam no bolso. Enquanto eu olhava para o meu ego, eles botavam o dinheiro no bolso. E quando eu voltei, eu fui chamado por um funcionário para dizer que não estava recebendo e me explicar o que estava acontecendo. E ele me disse que eu estava protestado por 17 empresas. E haveriam de cair 83 cheques de talões que eu havia deixado ali para eles emitirem, haveriam de cair sem fundo. 83 cheques que não eram meus, porque eu era de menor, e eram da minha mãe. Então, meus irmãos, eu quebrei, e junto comigo quebrei a minha mãe. Minha mãe perdeu conta em banco, perdeu cheque especial, perdeu tudo. Meu pai, irado, já brigava muito com ela, resolveu se separar. E aí, a culpa toda recaiu sobre os meus ombros. Aquele jovem que começou a trabalhar com 11 anos de idade, com 13 tinha 6 funcionários, com 17 tinha 53, chefe do Bozo, do Atim Espirro, dos Trapalhões, agora estava quebrado, com a minha mãe quebrada, e meus pais separados por minha culpa. Mas o pior ainda estava por vir. Meu pai entrou numa profunda depressão, nós não conseguimos encontrá-lo, falar com ele, quase nunca, porque eu fui morar na casa da minha mãe, e quando nós resolvemos ligar para ele para desejar um feliz ano novo, foi um ano novo que eu fui passar na casa da minha avó, em São Vicente, no litoral paulista, o telefone tocou e ninguém atendia, então pegamos um ônibus, viemos a São Paulo, e quando tocava a campainha, não atendia, falei: meu Deus, aconteceu algo com meu pai. E quando eu estava prestes já a ligar para a polícia, ele abriu a portinholinha, eu dei graças a Deus, mas ao mesmo tempo falei: o que foi, pai? Porque ele estava muito mais magro, branco, barbudo, acabado, visivelmente transtornado mentalmente. Vai embora, eu não quero falar com você, eu não quero falar com vocês. Pai, abre a porta, preciso falar com você. Não, vai embora. E depois de muito insistir, ele abriu a porta, me colocou para dentro de casa, disse que estava seriamente doente, me beijou, me abraçou, me pediu perdão, mas disse que estava doente, e que estava com câncer no estômago, há mais de um mês defecando sangue,
já não se alimentava mais. E eu falei, e aí, pai? Ele falou, eu sinto tontura, eu subo a escada, e os quartos eram na parte de cima da casa, e ele não conseguia se alimentar, e por conta disso sentia tontura, e por conta disso já estava dormindo escorado na mesa da cozinha. Segundo ele, disse, eu só consigo ficar aqui, mas não tem problema, porque agora só estou esperando a morte. Meus irmãos, por mais que eu insistisse, eu ameacei de levar ele até à força para o hospital, mas ele não topou ir. Então eu fui sozinho procurar ajuda no Hospital do Câncer, no AC Camargo. E quando lá cheguei, a moça disse que eu tinha que levar ele naturalmente, ele tinha que fazer os exames, passar pela triagem. E depois de uma certa insistência, ela disse, olha, começou a ver as datas lá, quando ele poderia ser atendido, fazer a carteirinha, aquelas coisas todas. Ele levaria de 2 a 3 meses para ele ser efetivamente tratado. Eu falei, senhora, ele vai morrer se há um mês está defecando sangue, se não come, se só está bebendo água, ele vai morrer. Então ela disse, tem que trazer ele na emergência, sinto muito, não tenho o que fazer. E aí eu comecei a insistir, então ela disse, procura o diretor do hospital amanhã, quem sabe ele tem alguma notícia para você. Tinha um banco assim, meus irmãos, um banco de madeira no canto do hospital, e eu me lembro como se fosse hoje. E quando eu olhei para aquele banco, eu disse, eu posso aguardar ali? Ela falou, até amanhã? Sim, até amanhã. E naquele banco, enquanto eu aguardava, para pedir ajuda para o meu pai, o Senhor Jesus Cristo falou muito comigo. Naquela noite, num dos momentos de maior dificuldade da minha vida, eu lembrava que um dia eu havia me convertido, mas que eu não estava levando Jesus a sério. Através da vida do Arlindo Barreto Bozo, lembra que eu falei do Bozo, que fazia foto comigo nas escolas? O ator que eu me refiro a esse Bozo, que tiveram alguns, é o Arlindo Barreto. O Arlindo Barreto é um grande artista, intérprete, bom apresentador, grande artista, mas era um dos caras mais loucos que eu já conheci na minha vida. Fumava muita maconha, cheirava muita cocaína, foi preso na Bolívia, tomou tiro, casou 7 vezes, meu irmão. Tem que ser louco, meu, né? Casou com a Gretchen. Ninguém falou nada, mas pensou, mais louco ainda. Com a Sônia Lima, Angelina Muniz, Zélia, secretária de palco do Silvio Santos, enfim, fazia filmes pornográficos, um cara maluco. Mas um dia, nós paramos de trabalhar temporariamente juntos, quando nós fazíamos as fotos, nós paramos de trabalhar, e eu voltei a falar com ele, falei, Arlindo, vamos fazer as fotos de novo nas escolas, vamos fazer o trabalho? Ele falou, Rinaldi, eu só vou com uma condição. E eu falei, qual? Ele disse que eu possa dizer que Jesus Cristo cura, salva e liberta. Eu falei, vixe, acho que a droga fez mal para ele, né? Eu ainda não tinha entendido que eu já mudou o pecado para mudar a graça. Falei, o que você quer fazer? Ele falou, quero estudar. Eu falei, para quê? Ele falou, para ser pastor. Falei, lindo, numa boa. Você pastor? Coitada das ovelhas. Ele falou, o homem que você conheceu morreu, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele Arlindo foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Falei, tá bom, o que você quer de mim? Ele falou, eu quero ir nas escolas, dizer que todos nós pecamos, destituídos somos da glória de Deus, mas que o Senhor Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu falei, amém. Ele ia nas escolas, fazia esse trabalho, e no final do trabalho ele contava um testemunho, falava que todos nós pecamos, destituídos somos da glória de Deus. Crianças vinham à frente, professoras e diretoras levantavam as mãos aceitando o Senhor Jesus. E até hoje nós colhemos testemunhos de pessoas que se converteram naquela época para a glória do Senhor Jesus. Vendo aquilo, não o que ele falava, mas o que ele fazia. O testemunho de vida dele é que me converteu. Jesus que me converteu através do testemunho de vida dele. Por quê? Porque aquele homem que havia casado 7 vezes,
casou com a missionária Elizabeth, que pregava de Jesus para ele, e nunca mais viveu a vida inteira com ela para a glória do Senhor Jesus. Nunca mais ficou com aquela trocação de esposa que ele tinha. Nunca mais aceitou tomar nem meio copo de cerveja. Um cara que tomava 1 litro de conhaque por dia, cheirando cocaína. Aquele homem havia se convertido de verdade. E vendo aquela conversão, um dia ele me levou à Assembleia de Deus, eu também levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus. Por que eu disse aceitei a Jesus? Porque hoje eu vejo que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, mas que eu não tinha o aceito como Senhor da minha vida. Qual a diferença, meus irmãos? Eu fui saber só anos depois. Se eu perguntar aqui quem quer aceitar um Cristo Salvador, quem não quer ir para o inferno, quem quer ir para o céu, talvez todas as pessoas levantem a mão. Mas se eu perguntar quem quer ter a Cristo como Senhor das nossas vidas, quem quer ser servo, quem quer negar a sua própria vontade e servir a vontade de Deus, de verdade, nem todos levantarão a mão. Porque há muita gente, inclusive da igreja, que aceitou a Cristo como Salvador, mas que não o serve como Senhor das nossas vidas. Eu estava assim, no banco do hospital, lembrando que eu continuava contando mentira, paquerando as meninas nos bastidores de televisão, especialmente as bailarinas, fazendo minhas bagunças nos camarins. Ia na igreja, quando o pastor falava de oferta, eu falava, vou dar meu dinheiro para esse homem, nada. Isto é ser servo, igreja. Mas eu tinha me convertido. Meus irmãos, naquele banco da igreja, eu lembrava de uma pregação, só vou falar mais isso rapidamente, sobre o Arlindo, que ele dizia, nós vivemos num mundo perigoso, pernicioso, cheio de problemas, é como se vivêssemos num quarto escuro, cheio de buraco, de seta, pessoas nos querendo fazer mal. Imagina um quadro desse, um quarto escuro, você não vê nada, só que tem buracos, tem coisas perigosas, assim é o mundo. Mas quando Jesus vem fazer morada na nossa vida, essa luz desse quarto se acende, porque Ele é o sal da terra, a luz que veio para iluminar o mundo. Amém, igreja? E eu falava, e como é que eu faço essa luz se acender, lindo? Ele disse, você é um interruptor, cada um de nós somos um interruptor, um clique, nós aceitamos a Cristo como Salvador, e Ele vem fazer morada no nosso coração. Mas depois é necessário que você esteja o tempo todo clicando nesse interruptor, adorando, buscando, clamando, para que essa luz se mantenha presente na nossa vida. Aí eu disse, ok. Ele falou, só tem uma coisa, Rinaldi, desse interruptor que somos nós, a Deus que é a luz, nessa comparação simples, existe um fio que leva o interruptor até a luz, para acender e apagar essa luz, e esse fio é o Espírito Santo de Deus, e ele não compartilha com o pecado. Se tem pecado, o fio está interrompido, você clica, mas a luz não está acendendo, você clama, Deus não está respondendo, por quê? Porque tem pecado no meio. Eu falei, como é que eu faço? Ele falou, Rinaldi, todos nós pecamos, mas o Senhor Jesus, que criou o plano de salvação, também criou a misericórdia, o arrependimento e o perdão. Se a gente se arrepende de todo o coração e pede perdão, Ele restaura o fio, Ele não põe uma fita crepe, Ele não põe uma fita isolante, porque Ele não é homem, Ele restaura o fio. Amém, igreja? Amém. Então, voltando para o banco do hospital, no banco do hospital me lembrava de tudo isso, lembrava o quanto eu estava errado, e falava, Deus, restaura o meu fio. Quando o médico chegou no dia seguinte, eu estava cheio de fé, tinha orado a noite inteira, falado com Jesus a noite inteira, então eu já fui logo dizendo, doutor, um dia vocês precisaram do piriri pororó para fazer show aqui para as crianças com câncer, e eu trouxe gratuitamente, agora o meu pai precisa de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre a porta para o meu pai. Por que eu falei assim? Porque o Arlindo dizia que o nome de Jesus abria a porta, eu botei logo na frente. Aí o médico disse, puxa, eu não sabia que o irmão era crente.
Traz seu pai aqui amanhã, que ele vai ser bem atendido, em nome de Jesus. Meu pai foi bem atendido. Deus usou aquele servo para conduzir meu pai no hospital. Ele começou a fazer os exames logo no dia seguinte. Mais tarde, não sei precisar quanto tempo depois, ele veio tomar 4 bolsas de sangue, ele tinha perdido muito sangue. Tempos depois operou e tirou 75% do estômago. E quando o médico saiu da sala de cirurgia, eu falei, doutor, e aí, foi tudo bem? Ele falou, foi, na medida do possível. Eu falei, por que na medida do possível? Ele falou, porque a gente enxergou uma metástase no fígado, e eu queria aproveitar que ele estava aberto, dei uma olhada no fígado, mas eu não encontrei a doença. Eu falei, glória a Deus, Jesus curou. Ele falou, não, rapaz, peraí. É porque eu não ia tirar o fígado, de qualquer maneira, só dei uma olhada por cima, não procurei direito. Eu já tirei 75% do estômago dele, se eu tirar o fígado ele morre. Então, eu falei, o senhor vai marcar outra cirurgia? Ele disse, possivelmente não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não vai dar tempo. O seu pai vai morrer antes disso. Ele me convidou aí a uma sala, sentou, e com a caneta na mão, falou, olha, seu pai teve um sério câncer no estômago, com metástase no fígado, nós tiramos 75% do estômago dele, a chance de ele chegar a 2 meses de vida, são de 60%, 4 meses, 40%, 6 meses, ele escrevendo assim, 20%, por isso que eu nunca mais esqueço, que é muito, para mim, a mão dele escrevendo, e no final 1 traço, 2 traços, outro traço, falou, disso seu pai não passa, beija ele, abraça ele, não faça como eu fiz, que eu não disse ao meu pai que eu amava, aproveita para dizer que ama ele, porque seu pai vai morrer em no máximo 6 meses, meus irmãos, o chão desbarrancou sobre os meus pés, é como se o mundo terminasse. Imagine aquele jovem com 11 anos, fazendo mágica, com 13, 6 funcionários, 17, 53, uma vida próspera, de repente quebrado, com a minha mãe quebrada, por minha culpa, meus pais separados, e agora meu pai para morrer. Eu não vi outra chance senão falar, Jesus restaura o meu fio, Jesus muda a minha história, seja o Senhor da minha vida agora, Senhor, Senhor Jesus, o que te quiseres, é o que eu quero, o que queres que eu te faça, eu quero te servir, amém, igreja? Primeira coisa que eu tirei foi a mentira. Aí os irmãos vão falar, o irmão nunca mais mentiu, se eu disser isso é mentira, menti várias vezes. Como assim? Eu mentia, mas me incomodava, então eu ajoelhava, eu orava, eu pedia perdão. E aí, irmãos, eu comecei a mentir menos, mas hora acontecia de novo. Aí eu lembrava do apóstolo Paulo, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. A carne é pecaminosa, amém, igreja? Aí eu falei, quer saber? Descobri que o diabo era o pai da mentira. Falei, eu, hein? Vou servir ao diabo, se eu minto eu estou agradando a quem? Parece uma bobeira, meus irmãos, uma mentirinha, na sua casa, toca o telefone, não diz que eu não estou, você está agradando a quem? Uma coisa simples, um abismo chama outro abismo, amanhã você já vai estar escravo disso, pensando, o que foi que eu falei? Ai meu Deus, se a pessoa soube, olha que a gente vai ficando escravo das pequenas coisas, e a gente não percebe. Então eu disse, não, se eu mentir, eu agora escorregar, eu tiro a máscara de Satanás, piso na cabeça dele e aproveito a mentira para glorificar a Deus. Como assim? Por exemplo, perdoa usar o irmão de exemplo, eu chegava e falava assim, irmão, acabei de mentir para você, tirava a minha máscara, se eu mentisse, acabei de mentir para você, como assim? Irmão, eu era do mundo, falho, pecador, eu tinha um costume feio, agora escorregou de novo, eu menti, eu peço perdão, a verdade é essa, em nome de Jesus. E de vez em quando ainda olhava, está queimado Satanás nojento. Falar isso na igreja é fácil, mas no mundo, estava o gerente do banco, precisava pagar uma conta, tinha parte do dinheiro, o cheque ia cair, aqueles cheques que eu tinha dado, levava lá, faltava um pouco, cobre para mim, faz favor, amanhã eu cubro. Rinaldi, mas falta tanto, eu sei, você vai pagar? Vou, até aí está tudo bem.
Até aí está tudo bem. Mas você tem dinheiro para pagar? Claro que eu tenho. Só não deu tempo de passar em casa para pegar. Pô, mentira. E agora? Se eu falar a verdade, ele não paga o cheque. Se eu falar mentira, eu desagrado a Deus. Este é um pequeno exemplo. Constantemente nós somos confrontados a, se falarmos verdade, acontece algo de ruim, mas se falar mentira, desagradamos a Deus. Meu irmão, minha irmã, tira isso da tua mente. Se você falar a verdade, só vai acontecer coisa boa. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Pode ser que na hora fique uma situação meio assim, mas você vai ganhar credibilidade, vai ser bênção, e o melhor de tudo, entre colocar qualquer coisa na balança, qualquer coisa, ou desagradar a Deus, faça qualquer coisa, mas opte por agradar a Deus. Amém? Gerente, o que foi? Estou mentindo para você. Como assim? Eu falei que eu tinha dinheiro, não tenho coisa nenhuma. Sou honesto, trabalhador. Você quer pagar meu cheque, você paga, não quer, devolve. Mas a verdade é que eu não tenho dinheiro. Por que você falou isso? Porque eu era do mundo, falho, pecador. Mas o Senhor Jesus Cristo me converteu. Amém? Na minha casa a mesma coisa. Rapidinho, exemplos bobos assim. Minha esposa, estou bonita com essa roupa? Está linda, querida. Como que eu saio dessa? O senhor falaria, está horrível? Bem-vindo ao time, em nome de Jesus. E agora? Meu amor, senta aqui. O que foi? Você sabe que eu me converti, não sabe? O que foi? Você é uma mulher linda, mas essa roupa não está legal. Por quê? Você falou que estava, a mulher logo chora. Eu falei que eu estava porque eu mentia, agora não minto mais. O Senhor Jesus me converteu, eu sou uma nova criatura. E a verdade é que esse sapato com essa camisa não ficou legal, isso não está legal. Sabe o que gerou isso? Credibilidade, confiança. E descobrir que as pessoas que a gente mais ama querem ouvir de nós a verdade. Amém? Estavam lá as bailarinas dançando. E eu, nossa, que coisa linda. De repente eu falei, não, agora eu me converti, eu sou servo, sou sério, eu tenho que namorar de verdade, casar. E essa aliança mostra que este ano, essa aliança não mostra nada, só mostra que eu sou casado. Mas este ano eu completo 25 anos de casado, um filho de 23, uma menina de 17 e um bebê de 4. Todo mundo olha e fala, mas é de outra mulher, né? Porque um de 23, desse tamanho, outro assim. Eu falo, não, é da mesma, para a glória do Senhor Jesus, e digo, sou fiel à minha esposa, diante da igreja, eu digo isso para a glória do Senhor Jesus, amém? Procurando agir, agradando a Deus, jejuando, adorando, louvando. Um dia eu fiz um jejum tão longo, que eu falei, enquanto não vier o resultado do exame do meu pai, não como nem bebo água. Tinha uma data para vir, lógico, era meio distante, mas eu falei, eu aguento. Irmã, atrasou o exame. Misericórdia, eu quase morri, mas eu cumpri para a glória do Senhor Jesus. E quanto mais adorava a Deus, passaram-se os 6 meses, meu pai estava vivo, firme e forte. Então passou um ano, meu pai vivo, firme e forte. Passaram-se 2 anos, vivo, firme e forte. 3 anos, vivo, firme e forte. Bem rapidamente, nesse tempo, meus irmãos, trabalhava eu, o pastor Paulo. Ele só falou uma mentira no púlpito, que eu preciso corrigir. Disse que era o palhaço Patati Patatá, ele fazia o Patatá que era o mais bonito, aí não pode, né, irmão? Trabalhávamos num Fusca 74 laranja caindo aos pedaços. Tínhamos quebrado. Um Fusca que outrora eu havia dado para o meu irmão de criação. Falei para ele, Paulinho, estou ganhando dinheiro, comprei um Fusquinha para você, meio velho, para você aprender a dirigir. Esse aí você pode estragar, bate à vontade. Quando você aprender a dirigir, eu te dou um novo, tá legal? Quando eu quebrei, falei, dá para emprestar aquele Fusquinha para mim? Era nele que a gente trabalhava. O Fusca tinha um buraco tão grande no assoalho, irmã.
botava o pé, passava para o asfalto. Parecia o carro do Fred Flintstones. Aí a gente botava uma tábua assim, um tapete vermelho, ele ficava chique. Abria a porta, não quero contar piada não, é porque isso tem um propósito, porque eu vou contar só uma coisa de trazer uma palavra de prosperidade para a igreja, amém? Abria a porta, ele não caía só assim, tem um mistério aquela dobradiça, ele caía assim. Então aí precisava levantar a porta, fazer um jogo, depois dar um tranquinho e bater, pá! Aí amarrava com o cinto de segurança para ela não abrir. Um dia na rapidez de ir de uma escola para outra, eu não amarrei o cinto. Quando fiz uma curva, o palhaço foi para fora. Dá até sede de lembrar, né? Ele falou que dá até sede de lembrar. Chegávamos na escola, já que hoje é o nosso último dia, você vai fazer. Chegávamos na escola, falava assim, acabei de chegar na escola. Aí ele fala, fica em pé aqui, fica. Mostra para o povo, mostra. Aí eu falava, chegamos na escola, Paulo. E aí ele falava, chegamos na escola, eu falei assim, agora precisa achar o estacionamento. Aí ele levantava uma sobrancelha só assim, ó. Sabe qual era o estacionamento? A gente se divertia com isso. Não podia parar em nenhuma escola que fosse a rua reta, a gente só podia parar em descida. Então eu falava, chegamos na escola, eu falava, agora tem que achar o estacionamento. Ele levantava a sobrancelha assim. Esse bairro era bom, porque é cheio de subida e descida. Mas quando a gente pegava uma reta, meus irmãos, a gente ficava procurando a descida, porque o carro não tinha motor de arranque. E tem um segredo, você só pode parar perto de uma vaga, porque aí a pessoa não para na vaga. Porque se você parar em qualquer lugar que dê risco de alguém parar na sua frente, você voltar tem que empurrar o carro na subida, não dá certo. Então só pode ser perto de uma garagem ou numa esquina que você solta o carro morro abaixo, ele pega. E por último, não tinha limpador de para-brisa, só para encerrar esse assunto. Então a gente, quando chovia, desatarrachava 2 porquinhas que tem naquela paletinha, só desatarracha 2 porquinhas, amarrava um barbante desse lado. A gente já tinha ele no porta-luva, um barbante. Amarrava desse lado e amarrava desse lado. Eu falava, palhaço, puxa daí. Ele puxava. Ó. É. Até hoje, ele ficou musculoso do direito e eu do esquerdo. Esse Fusca 74 laranja caindo aos pedaços, o nosso mexerica, ia com a gente nas escolas e a gente vendia o quê? O disco. Por quê? Durante um tempo aquele homem teve razão, ninguém quis comprar. Então a gente foi de escola em escola fazer show de graça e no final do show oferecia o disco para as crianças. De manhã marcava as escolas, à tarde fazia o show, à noite ficava em casa colocando o disco dentro de um saquinho, um narizinho de palhaço, um dentinho, umas coisinhas, para empolgar as mães a comprar o disco. No 4º ano, trabalhando de sol a sol, sábado fazendo show de mágico, de palhaço, circo, porta de loja, morando num quarto na casa da minha mãe, uma dureza que fazia gosto. No 4º ano, nós conseguimos pagar os 17 protestos e os 83 cheques sem fundo. E melhor do que tudo, meu pai estava vivo, firme e forte para a glória do Senhor Jesus. Havia se cumprido o meu desejo e minha oração. Senhor, multiplica os dias na terra do meu pai. Mas se o Senhor quiser levá-lo, permita que eu pague os cheques da minha mãe antes dele morrer. Então o irmão estava preocupado com o dinheiro? Estava. Sabe por quê? Eu não queria aquele peso nas minhas costas de ter quebrado meu pai, ter quebrado minha mãe, e meu pai morrer frustrado comigo. Mas agora havia pago os protestos, havia pago cheques, ele estava vivo, firme e forte. Mas como Deus é aquele que pode nos dar muito mais, além daquilo que podemos pensar ou imaginar, Deus deu o 5º ano, e meu pai vivo, firme e forte. O 6º ano, no 6º ano, compramos um apartamento no Brás, Rua Torquato Neto, 121, 22 anos para pagar do CDHU, mas era meu e do banco, para não mentir, né? Tão grande que se o sol entrasse eu tinha que sair.
7º ano, meu pai vivo, firme e forte. 8º ano, vivo, firme e forte. No 9º ano, ele foi comer uma esfirra. E quando ele engoliu a esfirra, raspou a garganta dele por dentro. Tá raspando. Eu estava com ele nesse dia, por isso para mim é muito familiar. E aí, eu falei, pai, deve ser uma dor de garganta. Passaram alguns dias, então eu levei ele no SEMA, aquilo persistia, hospital SEMA, e quando cheguei lá, o médico pediu uma biópsia, eu estranhei. Quando ele foi levar o resultado, não quis que eu entrasse na sala, e quando ele saiu de cabeça baixa, eu disse, que foi, pai? Ele falou, é um segundo câncer na base da língua. Segundo não, um outro, porque tinha tido no estômago e metástases no fígado. Agora, era um câncer na base da língua. Então, a continuidade, fui conversar com os médicos, e o médico disse, olha, nós vamos ter que tirar a língua dele, vai fazer aqui um furo, para ele se alimentar por sonda. Eu disse, doutor, não vai não. Ele disse, por quê? Eu falei, porque o Senhor Jesus diz, vim para que tenham vida, e vida em abundância. Aí o médico disse, mas esse câncer não volta atrás. Eu falei, o que o senhor vai dar para ele? Ele falou, uma sobrevida de algum tempo. Mas Deus disse que a gente veio para ter vida. Tenta outra coisa. Ele falou, eu posso tentar com quimioterapia, mas esse câncer não retrocede. Eu falei, doutor, o Senhor Jesus que operou o primeiro milagre, vai operar o segundo. E a vitória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Ele disse, você tem fé? Não, eu disse sim. Ele disse, mas isso é medicina. Eu falei, eu respeito o senhor como médico, mas eu sirvo ao Deus, Pai de toda a medicina. Vocês estudam a vida, eu sirvo ao dono da vida, para a glória do Senhor Jesus. Então ele disse, ok. Naquela ocasião consegui vender o apartamento, já foi um milagre. Comprei uma casa térrea, 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro. Um lugar simples, mas muito bom. Do lado um terreno, uma edícula no fundo, quarto, sala, cozinha, banheiro, tudo muito lindo, muito cuidado. E na semana que eu peguei a chave, na primeira semana, ele foi tomar quimioterapia e veio morar na minha casa, que era a casa dele. Tinha ali uma reserva, quando ele queria ter a individualidade dele, ele ia para a casa dele, quando ele queria ficar com a gente, ele vinha para a nossa. Por que eu conto isso? Porque meu pai é uma pessoa extremamente reservada. Ele ia querer a individualidade dele, e Deus providenciou tudo. Saiu, acabou o deserto, ele pôde vir morar na minha casa, ser cuidado por nós. A minha filha, número 2, estava nascendo, a minha esposa grávida, e quando ela nasceu, nós demos a ela o nome de Eide, em homenagem ao meu pai, cujo nome é Eider, Eide Maria, em homenagem ao meu pai, minha avó e minha mãe, que chamam-se Maria. Meus irmãos, a Eide completou 17 anos no dia 26 de novembro passado. Portanto, já está indo para 18. Daqui 3 meses, 2 meses e pouco, ela faz 18 anos. E quem estava lá, cantando parabéns com a língua dele, é o meu pai. Glória a Deus. Ele vive até hoje para a glória do Senhor Jesus e há de viver por muitos e muitos anos. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo curou o meu pai. O homem disse que ele não levaria de 2 a 6 meses. Passaram-se 9 anos. Um segundo câncer, ia ter que tirar a língua e tudo mais. Não tirou nada. Passaram mais 18 anos. Mais o tempo de gestação e tudo. São passados 28 anos de quando aquele homem disse que ele não duraria de 2 a 6 meses. Se disser a você que você não vai chegar, se disser a você que o seu caso não tem solução, se alguém disse a você que seu caso, do seu filho, de droga, de álcool, aquele casamento destruído, outrora você amou mais a sua esposa, ou você, marido,
Ou você, esposa, amou mais o seu marido? Seu casamento está destruído em pedaços. E você está cantando aquela música: não adianta juntar os pedacinhos do amor que já quebrou. Está quebrado em nome de Jesus. Está arrebentado em nome de Jesus. Essa profecia sobre a tua vida. Porque na verdade, o Senhor Jesus Cristo não cola os pedaços, Ele restaura. O Senhor Jesus Cristo não é homem, não usa super bonder. O Senhor Jesus Cristo muda toda e qualquer circunstância. Nenhuma palavra forjada, nenhuma palavra amaldiçoada, nenhuma palavra de derrota cabe sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você já é mais do que vencedor. Se estamos aqui neste banco hoje, enquanto vidas estão sendo destruídas, pessoas nesta hora em situações terríveis, e outras submetendo outras pessoas a situações terríveis, nós estamos aqui porque somos escolhidos, porque somos salvos. Queremos nós que nós possamos ser bênção nessa igreja, para salvar outras pessoas. Um dia, diante de Jesus, Ele irá nos cobrar. Cadê aquele vizinho? Aquele que estava precisando de ouvir a tua voz? Aquele que eu coloquei do teu lado, pensando que você como servo, ia discipular ele para a igreja? Cadê aquele teu amigo? Aquele que estava com problema, né? Depois que eu te salvei, achei que você fosse trazê-lo. Que nós não possamos passar por isso. Que nós não passemos por isso. Jesus nos cobrar o sangue de um justo. Mas ao contrário, que possamos ser aquele bom exemplo e encher a nossa coroa, né? Encher o nosso galardão das pedras da vida, de quando Jesus perguntar: olha, servo bom e fiel, eu coloquei do seu lado aquela pessoa, e você falou de Jesus para ela. A palavra de Jesus vai e volta e nunca volta vazia. Aquela palavra que você falou querendo abençoar, na hora não surtiu efeito. Anos se passaram, você não viu mais aquela vida, mas hoje ele é um salvo, hoje a família dele é abençoada. Sabe por quê? Porque um dia você falou de Jesus para ele. Traga para tuas costas, meu irmão, minha irmã, a responsabilidade de encher essa igreja. Traga para tuas costas a responsabilidade de derrubar essas paredes, aumentá-la. Traga sobre as tuas costas a responsabilidade de falar de Jesus, porque o fardo dos pastores já é muito pesado, o fardo de ter que trazer a palavra, de ter que estar cuidando das vidas. Nós, a igreja não é a igreja do pastor Tiago, é a igreja de Jesus, e nós como membros precisamos trazer essa responsabilidade para nossas costas. Amém, igreja? Sobre a tua vida, profetiza coisas boas. Sobre a tua vida há a profecia de Jesus de vitória. Amém? Bem rapidamente, 5 minutos mais, eu queria só profetizar uma palavra de vitória e trazer aqui também um testemunho de prosperidade. Mais 5 minutos, irmãos, aguentam? Meus irmãos, talvez um pouquinho mais, para não mentir. Meus irmãos, volta toda a fita, lá atrás, quebrado. Um dia eu quis comprar alguma coisa para mim, não sei se uma calça, alguma coisa, uma camisa, não me lembro, e minha mãe disse: aquele que deve não compra nada para si, primeiro paga a sua dívida. Eu vi nisso a voz de Jesus. Por quê? Qual era a minha oração? Senhor, multiplica os dias de vida na terra do meu pai, se não, me permita pagar os cheques da minha mãe antes dele morrer. Não faz sentido Deus mandar a condição para eu pagar, e eu comprar uma coisa para mim, e não pagar. Então eu vi ali a voz de Deus, e entendi imediatamente, o versículo: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. O que é não dever nada a ninguém? Se eu disser que todos nós estamos devendo, todos sem exceção, alguém pode dizer: eu não. Não, você vai estar enganado, você também está. Por quê? Alguém já pagou a luz de hoje mesmo, que já usou hoje?
Quando você deu descarga de manhã, já pagou a água que usou hoje na casa? Não, então já estamos endividados, já estamos devendo. Não veio a conta? E por que a Bíblia diz: não deveis nada a ninguém a não ser o amor? Esse é meu entendimento, que se você deve, primeiro honra quem você deve, para depois pensar em si. Nós vamos viver devendo a vida inteira, mas eu devia lá os 83 cheques, os 17 protestos, primeiro a quem eu devo, e depois a mim. Por quê? Porque nós não podemos ser abençoados se estivermos amaldiçoando a vida de alguém que Deus colocou para nos abençoar. Se Deus colocou alguém para alugar uma casa para você, para mim, é porque essa pessoa foi usada por Deus para nos abençoar, para nos arrumar um lugar que na hora que nós entramos achamos bom, né? Mas depois nós não queremos pagar o aluguel em dia. Se Deus colocou alguém para te vender uma calça, uma camisa, um sapato, Deus colocou alguém para te vestir, paga primeiro aquela dívida. O móvel, para você sentar, para eu sentar, paga primeiro aquela dívida, porque Deus colocou alguém, o credor nada mais é do que alguém que Deus colocou para nos abençoar. Amém? Entendendo assim, nos 4 anos não comprei mais nada, apenas quis pagar minha dívida. E Deus é tão bom que ainda mandou um namorado que minha irmã teve, que era dono de uma loja de roupa, de vez em quando me dá umas roupas boas. Deus prepara uma forma. Bom, enfim, no 4º ano minha mãe sentou na máquina de costura. Eu falei: mãezinha, eu quero multiplicar estas duplas, eu quero fazer o que eu faço, só que antes de falar isso, não é mais assim hoje, tá, igreja? Foi assim lá atrás, porque a gente não tinha programa de televisão, não tinha nada, e eu tinha que fazer sucesso, queria fazer sucesso. Então vamos multiplicar as duplas. Aquilo que eu fazia, eu arrumava pessoas para fazer igual, ensinava. Aquele moço ali, você de braço cruzado, dava um patati ótimo, um patatá bom aí, ó. A altura, 1,85. 1,85. Hã? Tá vendo? Ó, sei até a altura aqui, 1,85. Eu errei por 1 centímetro. Era assim, eu olhava, pum, já identificava um patatá. Bochecha de patatá, boa. Bochecha de patatá. Eu já ia procurando, achava um patati, um patatá, assim. Aí multiplicava as duplas. Uma dupla, 2 duplas. Minha mãe na máquina de costura: vamos fazer o palhaço colorido? Eu falei: não, vamos fazer branco, vermelho e azul. Ela falou: por quê? Eu falei: porque eu ouvi na rádio que o Brasil está consumindo muito os Estados Unidos, eles precisam ter a cor da bandeira americana, porque esses palhaços vão para o mundo. Aí ela disse, sempre pensando alto: e o outro? Verde e amarelo. Por quê? São as cores do Brasil. Aí ficou meio assim, eu falei: não, vai ficar mais legal. Botei o vermelho, que hoje eu consagro e declaro que é o vermelho do sangue de Cristo. Dupla armada. Agora vamos fazer sucesso. O que eu faço, eu quero fazer várias, fazendo vários. Uma dupla, 2 duplas, 3 duplas, 4 duplas, 5 duplas, 10 duplas, 20 duplas, 30 duplas, 40 duplas, 44 duplas de patati patatá. Chegamos. Espalhadas em 17 estados do Brasil, 386 funcionários, uma frota de 84 veículos próprios, fora os terceirizados, todos doblôs e paliquende, nenhum Fusca. Nada contra, só brincadeira. E aquele homem, um dia mais tarde, eu pude ter o prazer que Deus me proporcionou, assim como o negócio do copo de água que eu contei, de um homem chegar na porta do meu estúdio. Eu comprei um estúdio, fui fazer programa de televisão, fiz 6 anos programa na Rede dos Católicos, falando de Jesus, a Rede Vida, fiz mais 1 ano e meio de programa na TV Gazeta, mas um dia no meu estúdio chega um homem, mais magro, de cabelo mais comprido. Lembra de mim? Você não vai lembrar. Falei: fulano de tal. Ele falou: lembrou. E eu que disse que nem teu pai e tua mãe ia comprar um disco. Agora fiquei sabendo que você já vendeu mais de 500 mil cópias. Falei: você está desatualizado, vendi alguns milhões de cópias. Ele
falou: você permite que eu possa entrar no seu estúdio? Eu não trabalho mais para aquela gravadora e hoje preciso da tua ajuda para divulgar um artista. Falei, seja bem-vindo em nome de Jesus, o que eu puder fazer, eu vou te fazer. E aí ele disse: rapaz, como eu errei, não. Falei, não. Para não deixar ele constrangido, eu falei, acho que você acertou. Durante um tempo, aquele disco não vendeu nada. Mas Deus me deu força. E através daquilo, o Patati Patatá realmente se tornou, de 2003 a 2013, o primeiro maior vendedor de discos do Brasil. Patati Patatá vendeu mais disco durante 10 anos do que Roberto Carlos. Patati Patatá vendeu mais disco do que Zezé de Camargo, Chitãozinho Chororó, Bruno Marrone, Fernando Sorocaba e Luan Santana juntos. E agora eu profetizo sobre a tua vida, que se algum dia alguém diz que você não vai chegar, que você não vai ser, que você não vai crescer, de novo, está repreendido em nome de Jesus. Você que pensou em montar um salão de cabeleireiro, você que pensou em montar sua empresa própria de representação, você que pensou em tocar os seus negócios, os seus projetos, se estavam indo mal, eu vou dar o segredo agora, eles vão passar aí bem em nome de Jesus. Sabe por quê? De novo, que você já é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Talvez falte um entendimento. Lembra lá do começo, quando eu disse que o pastor pediu dízimo, uma oferta, e eu dizia, vou dar meu dinheiro para esse cara? Primeiro, não é esse cara, é o ungido de Deus. Segundo, meu irmão, minha irmã, quando eu entendi que com a mesma adoração, com o mesmo cuidado que eu tinha, de me desmentir, tirar minha máscara, para não mentir, de não ficar olhando as bailarinas para não ser tentado, buscar de Deus. Então eu não erro, erro, mas eu ajoelho, eu peço perdão. Não tem tentação? Tenho, mas eu peço perdão, procuro ser reto diante da minha esposa, diante de Deus. Do mesmo jeito que eu procurei atuar dessa maneira, eu também procurei entender que agradar a Deus com dízimo e oferta também tem um segredo especial. O segredo é, a palavra de Deus diz, trazer as primícias para a casa do tesouro. A sensação humana de que eu estou dando algo para a igreja é completamente errada, é vaidade. Nós não estamos dando absolutamente nada, nós estamos devolvendo a Deus aquilo que é dele. Nunca foi nosso. Foi porque está no meu bolso. Ele botou no teu bolso para testar de você a fidelidade. Igual se eu te der 100 reais e falar, compra um livro que custa 30. Está no seu bolso os outros 70, não está? Tá. Só que se você ficar, você me roubou. A mesma coisa é com Deus, e é a Bíblia que fala, não sou eu. Se nós entendermos que nós devemos dar a Deus aquilo que é de Deus, devolver a Ele aquilo que é dele. Porque se Ele colocou o dinheiro no nosso bolso, foi para nos abençoar. Se Ele colocou o dinheiro no nosso bolso, foi porque Ele abriu a porta para nós, foi porque Ele tocou no coração do teu chefe, não porque eu sou muito bom. Você se acha tão bom mesmo? Você acha que Deus não precisa da bênção de Deus para te abençoar? Eu vou te explicar, te ensinar que é a bênção de Deus que enriquece e que não acrescenta dores. Não somos nós não. Amém, igreja? Irmãos, entendendo dessa forma, entendendo que tem que devolver a Deus a primeira parte, a premissa. Tomar cuidado com esse detalhe. É o que eu disse, a mentirinha boba do telefone, sabe aquela? Tomar cuidado com esse detalhe. A mesma coisa é na casa de Deus. Eu sinto de dizer mais uma coisa. A gente faz um aniversário em casa, canta parabéns, parabéns para você. Aí chega o final, corta o bolo, tira um primeiro pedaço. Deixa eu ver. Eu vou dar para quem eu mais gosto ou menos gosto? Igreja, e por que para Deus a gente dá o resto?
o primeiro pedaço, o segundo, era para você, mas também, fiquei em dúvida, dá o segundo, o terceiro. É assim que a gente faz todo mês. A gente recebe nosso salário, primeiro paga o aluguel, a água, a luz, o telefone. Não, peraí, a escola, dá para melhorar a escola do nosso filho. O sapato, não, esse aqui, você compra um novo. A calça, não, essa, né, eu gostei muito. Só que quando chega na igreja, esse mês não deu, Deus me perdoa. Não é o Deus me perdoa, claro que Deus vai perdoar, mas é assim que Ele vai se sentir adorado por nós, é assim que Ele vai se preocupar em te abençoar, em me abençoar, quando chegar no final do mês também? Posso garantir que não. Entendendo dessa forma, Patati Patatá começou a se multiplicar inexplicavelmente. Tinha meses que eu falava, meu Deus, como que eu estou conseguindo pagar a conta? E a coisa chegou, e eu vou para o final. 386 funcionários, uma frota de 84 veículos próprios, vendendo milhões de discos. Nós ganhávamos um disco de ouro a cada 3 dias. Porque nós entregávamos 15 mil discos por dia na mão das crianças. Vendia 8 mil, 7 mil, e um disco de ouro são 25 mil cópias. Cada 3 dias ganhava um. Não tem parede na minha empresa para botar o disco de ouro que eu tenho, para a glória do Senhor Jesus. Isso tudo vaidade humana, mas olha o que Deus faz. Mas depois de tudo isso, houve um incêndio em 2009. 2009 teve um incêndio. Por conta desse incêndio, acabou um cenário que eu tinha. Chego lá, vejo tudo pegando fogo. Sem o cenário, não tinha como gravar o DVD. Sem o DVD, eu ia vender o que nas escolas? Se eu tinha quase 400 pessoas trabalhando, dependendo de vender disco. Escritórios em 11 estados do Brasil, atendendo 17. Aluguéis de 11 estados. Água de 11 estados, luz de 11 estados, despesa, 84 veículos. Como que eu ia pagar se eu não tinha o disco para vender? Alternativa A, manda todo mundo embora e fecha a empresa, era a solução. Alternativa B, se vira, vai pela fé. E eu fui pela fé. Peguei os discos que eu tinha vendido no ano retrasado, mas falaram, já compraram? Eu falei, não importa, a mãe riscou, quebrou, compra outro. Vamos fazer 3 para preço de 1, porque quem sabe ela não comprou 1, comprou 2, e aí vai. Fizemos um pacotão da alegria, desse tamanho, que eu falei, brasileiro gosta de comprar coisa grande. Na cartelona, botamos 3 DVD e saímos vendendo nas escolas. Só que não era novidade, 3 pelo preço de 1, o custo ficou mais caro. Resumindo, meus irmãos, bem prático agora para o final. Quebrei novamente em 2009. Depois de 25 anos ralando, 386 funcionários. Quebrei de novo. No final do ano, devia, aqui eu peço a Deus que me diminua nesse altar agora, em nome de Jesus, que eu não apareça, só apareça a glória de Deus, amém? Quebrei no final do ano de 2009 e devia 2 milhões de reais. É fácil chegar em 2 milhões. Para quem tem 400 funcionários, se cada um ganhar 2 mil, é 800 pau. 2, 3 meses, acabou. Amém, igreja? Mas o irmão ia trazer uma palavra de fé, vou agora. Estava quebrado no banco da igreja, o pastor pedindo uma oferta para o departamento infantil da igreja, e eu quebrado, com vontade de ofertar, mas sem ter como ofertar. E aqui eu vou terminar. Então, pensando, meu Deus, eu devo 2 milhões, que saudade de quando eu era duro, não tinha nada, pelo menos dava um cheque aqui pela fé, depois pagava. Mas devendo 2 milhões, se eu der um cheque, vai voltar. Eu pensando, do meu lado um cenógrafo, eu falando, acho que eu vou pedir para ele fazer um cenário para a igreja, sei lá, infantil, mas não tinha dinheiro para tinta, para madeira, para nada. Falei, o que eu faço, meu Deus? De repente minha esposa chorando, fala, Ri, eu ouvi a voz do Senhor Jesus, vamos ofertar. Eu levantei a mão meio assim, irmãos, imagina o pastor aqui falando, olha irmãos, queremos fazer um departamento infantil. Aí ele disse, pois não, Rinaldi. Não, pastor, nós queremos ofertar. Ele falou, pois não, Rinaldi, tipo,
A igreja toda vai ofertar, né? Falei, não, pastor, o senhor não entendeu. Departamento infantil é por nossa conta, para a glória do Senhor Jesus. Devendo 2 milhões. Baixei a mão. Aí o pastor falou, o irmão Rinaldi e a irmã Nádia resolveram ofertar para a igreja, o departamento infantil, muito obrigado, não precisamos mais tirar a oferta. Eu falei, não, pastor. Ele falou, o que foi, Rinaldi? Eu falei, deixa o povo ser abençoado, pede oferta para outra coisa, porque se fosse só para mim, só eu vou ser abençoado. Porque eu entendo literalmente assim, quem abençoa é o altar que abençoa a oferta. Aprendi isso com a sobrinha do Paulo, pastora Andréa. Amém? Não é nós que abençoamos o altar, é o altar que abençoa a oferta. Meus irmãos, para terminar, vocês acreditam que, eu depois perguntei para minha esposa, o que foi? O que foi que Jesus falou no seu ouvido? Ela falou, ele disse, o diabo não colocou o fogo no cenário de vocês, então vocês vão fazer um cenário para mim. Olha o que Deus disse. Aqui está o segredo, meus irmãos, talvez vocês não... Sabe o que é? Eu demorei para entender. O que era o cenário para mim? O cenário era a minha empresa, o cenário era a continuidade do meu trabalho, o cenário era meus negócios. Amém, igreja? Quando sem o cenário eu não fiz o DVD, sem o DVD não tinha o que vender, sem ter o que vender quebrei a empresa, perdi a moral, perdi tudo. O que é o cenário para você? O que é que você estava fazendo, você estava almejando e não estava dando certo? Faça um altar para Deus. No final do culto, pedi para o pastor ir no meu escritório no dia seguinte, ele foi, falei para ele, pastor, dá para dividir em meia dúzia de vezes a minha oferta? Ele falou, você não é obrigado a nada, Rinaldo. Eu falei, não, o senhor não entendeu. A Nádia ouviu a voz do Senhor Jesus, nós queremos ofertar, divide em meia dúzia de vezes. Ele falou, não estou te pedindo nada, não estou te obrigando a nada, mas se você falar que você vai ofertar, você cumpre, porque não faça um propósito para Deus para não cumprir, melhor você não fazer. Eu falei, eu vou cumprir, pastor. O primeiro cheque foi uma dificuldade, meus irmãos, eu não conseguia pagar, mas eu consegui. A partir do segundo cheque, os nossos shows começaram a esgotar ingresso em todas as capitais do Brasil. A partir do segundo cheque, os nossos brinquedos, nós não tínhamos nenhum brinquedo. Nós lançamos aquele boneco que era cabeça de borracha, um corpinho de tecido. Quem lembra desse boneco? Olha aí, esse boneco vendeu 14 vezes mais do que os bonecos Disney no Brasil. O que provocou Miguel Vives, vice-presidente da Disney, me chamar na Disney para querer comprar o Patati Patatá por alguns milhões de dólares. Eu não quis vender. Eu chegar na Disney esses anos depois e olhar e falar assim, meu Deus, esses caras quiseram me comprar para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, por causa desse boneco, saiu cama, mesa e banho. Primeiro Camesa, depois Leper. Calçados, Grandene. Suco, Frisco. Chocolate, Arcor. Ovo de Páscoa, Arcor. Panetone Village. Brinquedos, Baby Brink, Multibrink, Acalanto, Rosita, Toyster, Candide, Grow, Estrela, Elka. Banana do Patati Patatá. O cara trouxe a malinha e falou assim, eu quero licenciar a banana. Eu falei, amigo, não dá. Se você provar que a nossa banana vai ser melhor do que o outro, eu ponho minha marca. Ele falou, vou provar. A banana começa a estragar por cima, quando eu solto da penca. Então, a nossa vai ser cortadinha uma a uma na penca. E vai numa caixinha que a mamãe coloca a banana inteira na lancheira da criança, sem estragar. Eu falei, onde que eu assino? Aí veio o outro. Quero fazer assento sanitário do Patati Patatá. Falei, ok, fez. Yanzi, assento sanitário. Muito bem, aí veio outro. Eu quero fazer papel higiênico. Falei, não, limpar com a minha marca não. Meus irmãos, isso tudo é para vocês verem o que Deus faz. 1.380 produtos licenciados. 6 meses depois, havia pago os 2 milhões de reais que devia e comprei um prédio para a glória do Senhor Jesus. 1 ano depois, ali no Barreto, vem para cá, meu irmão. Meu pai na fé quis honrá-lo, assim como quis honrar o Paulo hoje. Vem para cá. Ele falou, para onde? Eu falei, no Campo de Marte. Quando ele chegou no Campo de Marte, o avião parado,
escadinha, que nem essa assim, tapete vermelho, piloto na porta, comandante Ponzoni, olhos azuis. Falei, tá vendo aquele avião, Elinda? Falou, alugou para nós dar uma volta? Falei, não, você vai dar uma volta no avião que Deus me deu. No Fusca 74 laranja, a 386 funcionário, quebrado devendo 2 milhões, mas uma oferta de louvor a Deus, num avião particular, morando em Alphaville, casa em Orlando, para a glória do Senhor Jesus. Tinha sonho de apertar a mão do Silvio Santos, fomos para o SBT. No SBT Deus me honrou de novo. 2 anos e meio de programa, 2 troféus imprensa. Fui convidado para ser membro do comitê artístico da emissora, ao lado das filhas do Silvio Santos, são minhas amigas hoje. Vinha no carro mostrando para o pastor Paulo a visita que fiz à casa dele particular semana passada, para a glória do Senhor Jesus. Um homem que eu sonhava dar a mão, hoje tem profundo respeito por mim, para a glória do Senhor Jesus. Deus colocará você assentado com um banquete na roda dos seus inimigos, e também colocará você por cabeça e não por cauda. Deus é fiel, é soberano, é tremendo. Saímos do SBT, eu não entendi porquê. Deus nos levou para toda a América Latina. Aí lembra da profecia? Mães espalhadas vão para o mundo. O Discovery nos levou para México, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Venezuela, Equador, Ilhas do Caribe, Porto Rico, Argentina, Bolívia, Venezuela, Porto Rico. E agora estamos também na África, Angola e Moçambique. Jesus Cristo é fiel, poderoso, soberano. Todos os seus sonhos podem ser realizados. O segredo é, número 1, servir ao Senhor como Senhor da nossa vida. Número 2, entender que somos servos, não temos mais vontade própria, servimos a vontade dEle. Número 3, trazer os dízimos, devolver a Ele o que é dEle, e ainda dar a sua melhor oferta, trazer o que é melhor para Deus, o que é melhor de teu para Deus. Porque a gente compra um bom presente para o namorado, passa o cartão de crédito, compra um bom presente para o amigo, mas a igreja quer dar moeda. Abençoa a tua igreja, traga para si a responsabilidade de encher essas cadeiras, traga para si a responsabilidade de pagar a conta da igreja, porque quando você cuida do que é de Deus, Ele cuida das suas coisas. Não tenho mais o avião, já vendi, não estou me envelhecendo não, mas vendi para comprar um canal de televisão, que hoje, o sonho de ser artista, e de ter 1 minuto na televisão, Deus me permitiu ter um canal para a glória do Senhor Jesus. Esse canal estava passando uma programação, tirei inteira do ar. Por quê? Porque era passar uma programação para a família cristã, uma programação para abençoar vidas. Ah, mas não vai dar audiência, não importa, eu quero servir a Deus. Amém, igreja? Assim, entendendo dessa forma, o Senhor Jesus Cristo ainda nos colocou de volta no SBT. Tinha vontade de voltar. Voltamos no dia 3 de setembro. Depois de Deus usar um servo, enquanto eu orava num monte, que eu tinha falado com a filha dele, tinha falado com a direção, tinha falado com todo mundo, não deu certo. Mas quando eu fui para o monte orar, Deus usou um homem lá no monte, que serve cafezinho. Seu Silvio quer um café? Mordomo na casa dele, chama José. Depois de dar uma oferta naquele monte, ele me ligar para me agradecer. Nessa hora passou o Silvio Santos do lado. Bah, José, com o que você está falando? Com o Rinaldi, Silvio. Oi, Rinaldi, você está bem? Tudo bem, Silvio? Ô Rinaldi, você mandou um dinheiro para o José? Eu não mandei um dinheiro para o José, Silvio. Eu falei, meu Deus, agora esse homem vai pensar que eu estou querendo comprar o mordomo dele. Silvio, eu mandei um dinheiro para a obra de Deus. Mas não importa. O que importa é que você tenha um coração abençoador. E é por causa dessa sua oferta que eu vou colocar você de volta no ar. Entrei no dia 3 de setembro. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, faz 1 ano que estamos de volta no ar. E a partir desse dia eu disse, Paulo, marca uma igreja hoje. Porque eu achei tão incrível.
eu já tinha falado com a direção do CBT, tinha falado com a filha dele, tudo caminhava para dar certo, já tinham me chamado lá, falado para que ele tinha mandado me chamar, encontrei com ele em Orlando, falei com a filha dele no shopping, mas quando eu fui para o monte orar, e quando eu dei uma oferta, Deus usou um mordomo para me colocar lá dentro de novo. Eu achei tão incrível que eu falei, eu quero estar 365 dias do ano, dizendo que o Senhor Jesus Cristo cura, porque curou meu pai 3 vezes de câncer, curou do estômago, curou do fígado, curou da base da língua, que Jesus Cristo liberta, porque libertou o Arlindo do álcool, das drogas, a mim da mentira, da prostituição, das coisas que não agradavam a Deus, que o Senhor Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, prospera, porque me tirou do Fusca 74 laranja e me botou num avião particular, que o Senhor Jesus Cristo salva, e é por causa desse Jesus que nós vamos morar na vida eterna. Bendito é o nome de Jesus, muito obrigado, aleluia.